Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos debater um pouco sobre cálculo renal. Os cálculos renais são formados nos rins e precisam de uma alta concentração de cristais na urina. Assim, a principal causa é a pouca ingestão de água e o consumo de alimentos com muito sal e proteína, que também são um dos fatores. Hoje estou com a presença da doutora Letícia e da nossa convidada Dara, que irá falar um pouco da sua experiência com a doença. O cálculo renal, mais conhecido como pedras nos rins, é uma formação sólida de sais minerais e uma série de substâncias como cálcio, o ácido úrico, onde as cristalizações vão migrar pelas vias urinárias, causando muita dor e complicações. A pedra nos rins geralmente acontece no sistema urinário, nos ureteres, na bexiga e na uretra. A implantação da doença e a evolução do cálculo renal depende do tipo de pedra, mas em alguns casos é gerado um acúmulo de substâncias na urina. Na pedra renal ocorrem muitos fatores como a supersaturação, que é quando a urina contém grandes quantidades de ácido úrico, cálcio e até mesmo fosfato, que formam os cristais. Há também a nucleação, o crescimento dos cristais e também fatores ricos em subjacentes, que são doenças crônicas, histórico familiar, etc. Havendo suspeita de pedras nos rins, deve-se procurar um médico e fazer um exame de imagem, como a ultrassonografia dos rins, que é a mais simples, mas também a mais eficaz, que dá tanto para ver o tamanho e também se há mais alguma pedra no órgão. Olá, meu nome é Dara, tenho 26 anos e fui diagnosticada com cálculo renal, mais conhecida como pedras nos rins. Bom, tudo começou com dores abdominais e na região da lombar. Achei que fosse besteira, dores simples e acabei me automedicando. Passei semanas tomando remédio e nada das dores passar, até que um dia acabei urinando sangue. A partir desse momento, decidi ir ao médico. Lá relatei o que havia sentido há semanas atrás, relatei que tinha tomado remédios por conta própria, então ele me passou alguns exames de urina e de sangue, pois ele achava que seria uma infecção urinária. Fiz os exames solicitados, retornei ao médico e ele acabou vendo umas pequenas alterações. Me passou outros exames para fazer, como a radiografia e a ultrassonografia. Com os resultados desses exames, eu fui diagnosticada com cálculo renal. Então, foi me passado o tratamento, que consiste em uso de medicamentos, como anti-inflamatórios, remédios para dores e também medicamentos para que promovam a expulsão do cálculo renal. Também foi indicado muito repouso e muita hidratação. E a qualquer dor que você sentir na região da lombar ou abdominal, procure seu médico e faça seus exames. Agora eu vou passar a voz para a nossa segunda apresentadora, que vai nos falar algumas curiosidades sobre essa patologia. Agora vamos mostrar para vocês algumas curiosidades sobre o cálculo renal. O problema costuma acometer mais em homens do que em mulheres, na proporção de 3:1. Atinge frequentemente pessoas de 25 a 35 anos, sendo mais comum em pessoas brancas. É fundamental tomar bastante água, chás e sucos de frutas cítricas ricas em citratos para evitar a formação do cálculo. 50% das pessoas com histórico de cálculo urinam menos de 2 litros por dia. Aumentar a diurese para 4 litros diminuirá o risco. Entre os sintomas estão a dor na lombar, a infecção urinária de repetição, presença de sedimentos na urina como areia, sangue ou pedras. Ao notar algum desses sintomas, procure imediatamente um urologista para uma avaliação. Depois que alguém apresenta um episódio de litíase, tem 15% de chance de ter novamente no ano seguinte, de 35% a 40% de ter daqui a 5 anos e de 60% a 70% a 10 anos. Cerca de 30% dos pacientes precisarão de algum tipo de internação, seja ela no pronto-socorro ou na enfermaria.
e aproximadamente 15% dos pacientes precisarão de algum procedimento cirúrgico ou endoscópio para eliminar as pedras. Atletas têm perda de líquido intensa e devem se hidratar adequadamente para manter o fluxo renal. Agora vamos falar com o nutricionista Ramon Oliveira, que vai nos explicar alguns alimentos que aumentam o risco de cálculo renal. Eita, gente, o primeiro é o queridinho de todo mundo, alimentos ricos em açúcar. Então, para você que gosta de doces, refrigerantes, sorvete, entre outros, tem que ter um pouquinho de cuidado, tá? Quando é consumido em excesso, esses alimentos fazem com que ocorra a síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações que acontecem em nosso organismo e faz com que a gente tenha uma resistência à insulina maior. Ou seja, você precisa de mais insulina para jogar açúcar na sua célula e isso faz com que você tenha diabetes, né? Vai ter lá uma alteraçãozinha e vai te dar diabetes. E tudo isso faz com que sua urina fique um pouquinho ácida. Então, pedra nos rins. Então vamos, gente, ter um pouquinho de cuidado. Que alimentos que são ricos em excesso, que eu sei que vocês não vivem sem, pode sim ser uma causa grande para suas pedras nos rins. Gente, o segundo é para você que é muito fã aí daqueles embutidos. Você gosta de macarrão com salsicha, de pão com presunto ou pão com mortandela, você tem que ter um pouquinho de cuidado. Porque esses alimentos, eles são sim ricos em conservantes e em sódio. Então isso faz com que aumente sim suas chances. É comprovado você ter pedra nos rins. Então alimentos como os embutidos, é bom você evitar um pouquinho. Vamos diminuir aquela quantidade? Sem dúvida você vai diminuir bastante as suas chances de ter pedra nos rins. Gente, o terceiro aí, ó, mais importante, para você que gosta de sair, sexta e sábado, você gosta de beber todas. Quando você chega em casa, a primeira coisa que você sente é o quê? Uma fome e aquela vontade de comer uma besteirinha só para dormir e descansar. Então a gente sempre acaba correndo para o nosso querido miojo ou aquelas comidinhas que vai sazon, né? Então, gente, temos que ter um pouquinho de cuidado, porque esses alimentos, como eu falei anteriormente, eles são sim ricos em sódio. Isso faz com que deixe sua urina ácida. Então, para evitar aquelas pedrinhas que vai lhe incomodar e vai doer bastante, então vamos procurar um alimento mais saudável, já se organizar para você comer um alimentozinho mais saudável quando você chegar, que sem dúvidas vai diminuir bastante as chances de você ter pedra no rim.